Vamos lá, sexto ano, e continuando com o assunto de frações, a gente vai ver adição e subtração de frações, com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Acredito que vocês já tenham visto isso anteriormente, com denominadores iguais. O que é denominador igual? A gente viu que na fração, denominador são os números que ficam abaixo da fração. E é muito fácil fazer a operação quando estão com denominadores iguais. O que é que eu faço? Qual é o denominador daqui? Essas duas frações. 5. Certo? 5 é denominador. O que é que eu vou fazer? Eu coloco 5 e pego os numeradores e faço a operação com eles. 3 menos 1. 3 menos 1 dá 2. Então, a fração 3 quintos menos 1 quinto é igual a 2 quintos. Isso só com denominadores iguais. Da mesma forma a gente faz aqui. Ó. A gente tem que o denominador aqui é 7. A gente vai ter 3 sétimos mais 5 sétimos. Eu vou repetir a operação com os numeradores. E como é que vai ficar aqui? Vou repetir o 7, 3 mais 5, 8. 8 sétimos seria a fração. Muito fácil, né? Mas fique ligadinhos que com denominadores diferentes é mais difícil, certo? Vou apagar aqui para ficar melhor. E agora, adição e subtração com denominadores diferentes. A gente tem aqui 1 meio mais 3 quintos. A gente vê que os denominadores aqui são diferentes, né? Não sei se vocês já viram esse ano, porque veio essa pandemia e não deu tempo de ver muita coisa, mas para esse tipo de adição e subtração a gente precisa ter conhecimento sobre MMC. E o que é MMC, professor? Vamos lá. MMC é o mínimo múltiplo comum. A gente chama de mínimo múltiplo com L. Mínimo múltiplo comum. O mínimo múltiplo comum é aquele número, é o mínimo, como se diz, né? Que é o menor múltiplo relacionado a 2 ou mais números. Como assim? Eu quero saber o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Como é que eu vou saber esse mínimo múltiplo comum? Eu pego, saio dividindo. Esse 6 e esse 8 dá para dividir por 2 cada um. Então eu vou colocar aqui 2. Eu vou pegar 6 e dividir por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Certo? A gente tem mais números pares aqui, né? No caso 4. Então dá para dividir por 2 de novo. O 3 não dá para dividir por 2, eu vou repetir o 3. Só que o 4 dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Olha, tem mais algum número que dá para dividir por 2, né? Então eu saio fazendo. Então vai ficar, o 3 eu vou repetir, 2 dividido por 2 dá 1. Não tem mais nenhum número que divide por 2, então eu vou fazer por 3, né? 3 dividido por 3 dá 1. E encerra aqui o mínimo comum, quando fica 1 em 1. O que eu vou fazer com esses fatores que encontrou aqui? Eu vou sair multiplicando. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8 é 24. Ou seja, é o mínimo múltiplo que possa dividir 6 e 8 ao mesmo tempo. Se eu pegar 24 dividido por 6, a gente tem como dividir, né? Que vai dar 4. E 24 dividido por 8 dá 3. Então, ou seja, 3 vezes 8, 24. E 6 vezes 4, 24. Esse é o mínimo múltiplo comum entre 6 e 8. Certo? Vamos para mais um exemplo. Mínimo múltiplo comum.
eu quero saber o mínimo múltiplo comum entre 2, 3, 4 e 8. Não, vou colocar só 2, 3 e 4. Como é que eu vou fazer? Como tem 2 e 4 que divide por 2, eu vou dividir por 2 aqui. Sempre a gente começa assim. Dá 1, 2 dividido por 2 dá 1, 3 eu vou repetir, 4 dividido por 2 dá 2. Dá para dividir por 2 novamente, eu vou repetir aqui, 2 dividido por 2 dá 1. E agora só restou o 3, que vai ficar 1, 3 dividido por 3, 1, 1 e 1. Encerra aqui, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12. Então o mínimo comum entre 2, 3 e 4 é 12. E assim a gente vai fazer por diante. É dessa forma que a gente consegue calcular o MMC. E para fazer adição e subtração com frações, com denominadores diferentes, a gente tem um exemplo aqui, a letra A. Eu tenho 1 sobre 2 mais 3 quintos. O que é que eu vou fazer, professor? Tirar o mínimo comum entre 2 e 5. O MMC de 2 e 5. Como é que eu vou fazer? O 2 só dá para dividir por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. Vou repetir o 5. Agora, o 5 só dá para dividir por 5. Então, eu vou repetir 1 aqui novamente. 5 dividido por 5 dá 1. 2 vezes 5 é igual a 10. Então, o MMC entre 2 e 5 é 10. Vou colocar 10 aqui embaixo. Vai ser o meu denominador. E agora, como é que eu vou fazer? Eu vou dividir o 10 por 2. Aqui eu vou dividir. E depois eu vou dividir o 10 por 5 e vou fazer algumas operações. Como é que eu vou proceder? 10 e dividido por 2 é igual a 5, né? Só que 5. Esse 5 eu vou multiplicar por 1. Preste atenção que é difícil. Eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. Então, 10 dividido por 2 é 5. E 5 vezes 1 é igual a 5. Então, eu vou colocar o 5 aqui. Vamos para esse outro lado. Eu vou repetir o mais. 10 dividido por 5 dá 2, né? E eu vou multiplicar pelo de cima. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3 dá 6. Então, fazendo essa soma aqui, eu vou ter 10. 5 mais 6, 11. Ou seja, 1 sobre 2 mais 3 quintos é igual a 11 décimos. Preste atenção. Primeiro faz o mínimo múltiplo comum, divido ele pelo de baixo e multiplico pelo de cima e faço as operações. Vamos ver aqui agora. Deixa eu apagar aqui, vocês prestem atenção. Vamos trabalhar bastante aí. Agora eu tenho 10 terços menos 3 quartos. O que é que eu faço? Aqui os denominadores é 3 e 4. Tirando o mínimo comum entre 3 e 4, a gente vai ver aqui. 3 e 4. Tirar o MMC entre eles. Dá para dividir por 2, né? Fica 3. 4 dividido por 2 dá 2. Aqui eu vou pegar e dividir por 2 novamente. Vai ficar 2 dividido por 2 dá 1. Dá para dividir por 3. 1 e 1. Vamos lá. 2 vezes 2 vezes 3. Termina quando tiver em 1 e 1. Vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Vou dar uma pausazinha aqui que tem um som passando. Vamos lá. A gente achou o MMC entre 3 e 4. Eu coloco aqui 12 embaixo. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz com a letra A. Vou dividir pelo de baixo e depois multiplicar pelo de cima. 12 dividido por 3 é igual a 4. 4
multiplicado por 10 é igual a 40. O que é que eu fiz? Do mesmo jeito. Dividi pelo de baixo e multipliquei o resultado pelo de cima. 12 dividido por 3 é 4. E 4 vezes 10 é 40. Menos, vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Divido pelo de baixo e depois multiplico pelo de cima. 12 dividido por 4 é igual a 3. 3 vezes 3, 9. Então, vamos fazer as operações. O denominador vai ser 12. 40 menos 9, 31. Então, a fração que representa a subtração 10 terços menos 3 quartos é 31, 12 avos. Deu para entender? Deu, né, professor? Se não deu, volta o vídeo de novo e analisa. Então, vamos ver as questões que eu passei. Aqui as questões datadas 7/10. Eu deixei alguns exemplos, até de MMC, se vocês tiverem dúvida ainda. Aí eu deixei 3 questãozinhas. A primeira questão, vocês vão fazer as adições e as subtrações, da mesma forma que eu deixei aqui bem explicado. Na segunda questão, vocês vão tirar o MMC dos números que eu dei aqui, que na letra A vai tirar o MMC de 4 e 8, na letra B de 3 e 5 e na letra C de 6 e 8, que eu acabei até colocando aqui como exemplo. E na terceira questão, vocês também vão praticar mais adição e subtração com números, com frações, né? Na primeira questão foi apenas com denominadores iguais. E na terceira questão vai ser com denominadores diferentes. Está bem explicativo aí no vídeo. Então vamos ver a atividade do 8/10. Se tiver eu falando um pouquinho rápido, vocês voltam o vídeo para poder entender novamente. A primeira questão eu também deixei, não sei se vocês dão para ver aqui, mas algumas frações para vocês trabalhar operações de adição e subtração. Na segunda, mais uma vez, eu deixei mais questões de MMC e depois eu deixei alguns probleminhas. Vou ler a probleminha da terceira questão para vocês entenderem. Joãozinho gastou 2/6 do seu salário com alimentação e 1/4 com as demais despesas. De acordo com essas informações, resolva o que se pede a seguir. Qual a fração do salário de Joãozinho que corresponde ao que ele gastou? Vocês vão fazer 2/6 mais 1/4 e vai dar a resposta na letra A. O que sobrou, como é que a gente vai fazer isso que sobrou? Vocês vão pegar a fração de um todo. O que é um todo, professor? Toda fração, ela se chama um inteiro, essa daqui, o número 1. A gente pode representar ela também sobre 1 sobre 1. Ou seja, um inteiro menos o resultado que encontrou na letra A. Vamos supor, não vou dizer que seja esse resultado. Vamos supor que a gente encontre 3/5. Como é que a gente vai fazer, professor? 1 menos 3/5. Da mesma forma, quando não tem nenhum número aqui embaixo, a gente coloca 1 no denominador. Não vai precisar tirar o mínimo múltiplo comum, porque de 1 em 5 vai ser 5. Vai fazer da mesma forma. 5 dividido por 1 dá 5. 5 vezes 1, 5. Menos 5 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 3, 3. Ficaria a fração 2/5. Deu para entender, né? Então, vocês vão trabalhar na terceira questão desse jeito, dessa forma. A quarta questão, vocês vão ter algumas perguntas semelhantes à da terceira. Só analisar direitinho, ler. A quinta questão, você vai somar as frações até chegar ao resultado, né? Para saber a quantidade de pizza que ele entregou durante esse dia. Já na sexta questão, vocês vão trabalhar um pouco sobre como transformar uma fração em números decimais, que a gente viu logo no primeiro vídeo.
Gente, aí voltando que é um cortezinho aí, na segunda questão, continuando, vocês vão fazer semelhante àquela primeira atividade. Vocês vão observar a parte pintada e vai representar as figuras por meio de uma fração. Já na terceira questão tem um probleminha. Novamente, vocês vão ler direitinho e vão tentar resolver. A quarta questão é usando aqueles símbolos de comparação, maior que, menor que e igual. Lembra? Maior que, menor que e o sinal da igualdade. Já na quinta questão, vocês vão transformar as frações que foram dadas em cada letra e vai transformar elas em números decimais. E observe aí essas partes que a gente vai trabalhar com décimo, centésimo e milésimos, certo? E fica esse vídeo aí, encerrando o conteúdo de frações, e nos próximos a gente vai ver o que vai estudar daqui para frente, né? Valeu!